quintas-feiras, culto, nós temos estudado a palavra, culto de crescimento, de estudo da palavra de Deus. Nós temos estudado as bem-aventuranças, que Jesus, que faz parte do Sermão do Monte. Nós já estamos no finalzinho das bem-aventuranças e temos cada semana estudado uma bem-aventurança. E hoje nós vamos estudar a bem-aventurança que está no versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações agora. Que teu Espírito Santo ministre a cada um. Fale, Senhor. Vá de encontro a cada necessidade. E ensina-nos nesta noite, ó Pai. E que os nossos corações agora estejam abertos para ouvir a tua palavra. Tira toda a distração, cansaço, sono, toda ação do inimigo nas nossas vidas. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E que todos estejam atentos ao teu falar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Nós temos visto então o Sermão do Monte, onde Jesus fala das bem-aventuranças, ou aqueles que são bem-aventurados, aqueles que são abençoados, aqueles que vivem conforme a vontade do Senhor. Então nós já vimos várias bem-aventuranças, né? Começou com os humildes de espírito, depois nós vimos os que choram, depois os mansos, depois os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, também os limpos de coração, que nós vimos semana passada. E todos esses Jesus fala que serão bem-aventurados e tem uma recompensa por aquilo que fazem. Cada um tem uma recompensa. E nós vamos ver hoje sobre os pacificadores. O que é ser um pacificador? É aquele que leva a paz. A paz que as pessoas mais desejam. Se perguntar para as pessoas o que você quer, eu quero paz. As pessoas querem paz consigo mesmo, né? Muitas vezes as pessoas não têm paz nem com ela mesma, nem com elas mesmas. Às vezes elas não têm paz com outras pessoas, como o salmista que nós lemos hoje aqueles salmos. Eu quis ler aquele salmo porque o salmista fala, né? Eu quero paz, mas eles querem guerra. Eles querem se levantar contra mim, eu estou buscando a paz. E assim é o mundo. O mundo hoje vive numa constante guerra. As pessoas não querem saber de paz. Por mais que falem de paz, usam a guerra para tentar a paz, né? Nós vemos aí o mundo, muitos lugares em guerra, para tentar trazer a paz. Mas a paz que Jesus fala aqui, que nós devemos levar, não é uma paz humana. Não é uma paz aparente, mas é uma paz que só tem aquele que é de Jesus, aquele que tem o Senhor, aquele que vive na presença do Senhor. Por isso que fala aqui que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus não é qualquer um. Por mais que tenha aquele ditado, todo mundo é filho de Deus, não. Filho de Deus são apenas aqueles que ouvem ao Senhor, obedecem, aceitam a sua palavra, aceitam o seu Filho como Salvador e vivem obedecendo a sua palavra. E vivem na presença do Senhor. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Não é todo mundo filho de Deus, não. A maioria aí é criatura de Deus. Deus criou, mas a pessoa não quis saber do seu Criador, não quis saber de Deus e vive longe. Então esses não são considerados filhos de Deus. Mas Jesus fala que os pacificadores, os que levam a paz, esses serão chamados filhos de Deus. E que paz é essa? Que paz que Jesus diz aqui que é bem-aventurado aquele que leva? Como eu disse, não é uma paz humana, não é um pacificador, alguém que tenta fazer um acordo de paz, que quer assinar aí algum acordo. Não, essa paz só tem aquele que serve ao Senhor. Jesus falou muito da paz. E o próprio Jesus, lá em Isaías, fala que ele é o príncipe da paz. O que é um príncipe? Príncipe é alguém que faz parte de um reino, né?
O príncipe é o filho do rei. E Jesus veio aqui como príncipe da paz. Aquele para promover a paz. Prova que muitos tentaram ali fazer com que Jesus discutisse, muitos tentaram provocar Jesus, e Jesus sempre promoveu a paz. Sempre ali viveu na paz. E Jesus quer que nós vivamos assim. Sejamos pacificadores. E para sermos pacificadores, nós temos que ter esta paz. Não adianta humanamente querer viver na paz ou fazer a paz, porque será um fracasso, como as pessoas aí, os estudados, os que têm PhD, os que são expertos em promover a paz, fracassam. Porque a paz que o mundo tem é uma paz falsa. Mas a paz que está no Senhor é uma paz verdadeira. E uma paz que muda a nossa vida. E que através da mudança da nossa vida, nós podemos levar essa paz para os outros. E uma vida na presença de Deus é uma vida que a pessoa que vive diante do Senhor tem paz, primeiramente com Deus, depois paz com ela mesma e paz com o seu próximo. Essa pode ficar tranquila. Como o salmista diz, né? Eu deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em paz, tranquilo. Em paz me deito. Quer dizer, tenho a paz com Deus, não tenho acusação, não tenho uma barreira com Deus, tenho paz comigo mesmo e tenho paz com os outros. Então, em paz me deito e logo pego no sono. Tenho paz. E primeiramente a paz com Deus. Qual que é a paz com Deus? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 5. Romanos, você está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz aqui, justificado. O que é ser justificado? É se tornar justo. É não ter motivo de acusação. E nós somos justificados através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. E aí nós podemos ter paz com Deus. Porque aquele que vive no pecado, aquele que está no pecado, não pode ter paz com Deus. Porque há uma barreira, há um impedimento. Porque a palavra do Senhor diz que os pecados fazem separação entre Deus e o homem. Não pode haver paz. Há um conflito. Há algo que separa. Uma separação. Mas quando nós cremos em Jesus, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a palavra de Deus diz que nós somos justificados. Pela fé, não pelas obras, não para fazer alguma coisa, não para ter alguma coisa, não pagar alguma coisa, não, mas pela fé. Crendo que Jesus, o nome de Jesus é poderoso para purificar as nossas vidas, o sangue de Jesus é poderoso para limpar os nossos pecados, e aí nós podemos ter paz com Deus. E a melhor coisa para o ser humano é ter essa paz. Saber que já não há motivo de acusação, que não há dívida, não há escrito de dívida, não há nada que nos impeça de ter comunhão com o nosso Deus e Pai. Nós podemos estar junto ao Pai, temos paz com Ele, podemos conversar, não estamos brigados, não tem separação. E como ter essa paz? Vivendo uma vida que agrada a Deus. E quando pecamos, quando fazemos coisas erradas, a palavra de Deus diz que nós temos que confessar os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí, nós somos justificados pela fé. E diz a palavra, daí nós temos paz com Deus. Então, a primeira coisa de um pacificador é ter paz com Deus. Não adianta querer falar da paz, não adianta querer trazer paz se há um conflito entre a pessoa e Deus. Se há uma separação, se há algo que não deixa haver aquela paz. Então, primeiramente, nós temos que sentir que temos paz com Deus. Que nós temos comunhão com Deus. E aí, nós podemos
viver em paz. No primeiro estágio da paz. Porque aí o versículo 2 diz, por intermédio de quem? De quem? De Jesus. Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, através da paz, através de uma vida com Deus, de um relacionamento com Deus, através de uma comunhão com Deus, nós podemos viver as experiências de ver a glória de Deus, de sentir a glória de Deus, de receber a graça de Deus. E aí nós podemos levar essa paz para os outros. A palavra de Deus diz que nós temos lá na armadura de Deus, que nós temos que calcar os calçados do evangelho da paz. Que evangelho da paz é esse? Exatamente o evangelho que fala dessa paz que a pessoa deve ter com Deus. E quando nós temos essa paz, nós podemos levar esse evangelho, falando, olha, Deus quer fazer a paz com você. Deus quer fazer com que você tenha paz com Ele. Como? Aceitando Jesus como seu Salvador. Essa é a base do evangelho e que traz a paz. E nós temos que vestir esses sapatos da paz, calcar os pés, né, com a preparação do evangelho da paz, para levarmos. Quando nós temos essa paz, nós podemos transmitir essa paz para os outros que ainda estão longe, que estão separados de Deus, como o mundo está. O mundo não tem paz com Deus. O mundo está vivendo longe de Deus. O mundo está condenado. E quando nós somos os pacificadores, nós temos esta paz e levamos a paz para os outros. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 14. João 14. João 14, versículo 27. Olha o que Jesus diz aqui. João 14, 27. Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus fala aqui que ele iria deixar uma paz. Não é essa paz que o mundo quer, promove, mas a paz que diz a palavra, e nós vamos ler esse versículo depois, que excede todo entendimento. A paz que nos faz viver uma vida tranquila, sem acusação, uma vida na presença de Deus, sabendo que somos filhos de Deus e que temos que levar essa paz para os outros. Aqui mesmo em João, capítulo 16, versículo 33. Mais uma vez Jesus fala da paz e ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando que ele tinha vindo do Pai, que o Pai tinha enviado ele, que ele era como Pai, e que ele, através dele, quem recebesse a ele, receberia a vida eterna, a salvação. E ele diz, olha, eu vos deixo a paz, né? E ele diz assim, que todas essas coisas que ele estava dizendo, esse evangelho que ele estava pregando, é para que as pessoas tivessem paz. Porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fique ali preocupado, não tenha medo, porque você vai ter aflição, vamos ter dificuldades, todos nós temos, Jesus diz. Jesus não falou nunca, você vai viver em paz e vai ter só uma vida tranquila, não vai ter problema, não. Jesus falou, você vai ter dificuldades, você vai ter lutas, você vai ter aflições, mas não fique preocupado, mas não fique com medo, porque eu estou deixando da minha paz. E que paz é essa? A paz que só sente aquele que tem o Senhor. No meio das dificuldades, no meio da luta, no meio dos problemas, das notícias ruins, no meio das aflições,
há uma paz interior que ele falou. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que eu deixo. A paz que eu entrego. A paz que ele diz aqui. Eu tenho dito essas coisas para que tenhais paz nele. Paz em Jesus. Então nós temos paz com Deus, quando nós recebemos a Jesus e vivemos uma vida na presença do Senhor, de obediência na presença do Senhor, e temos uma paz interior que ele falou que eu vou deixar para você. E essa paz que você tem que transmitir para as outras pessoas. Os aflitos, os oprimidos, os que estão aí no mundo e que não encontram paz, não encontram alegria, que estão atemorizados, que estão com o coração angustiado, com o coração triste. Jesus falou que nós temos que levar essa paz que ele deu a nós, levando para os outros. Esses são os pacificadores. Levar a paz, levar uma palavra de paz, uma palavra de ânimo. Levar para aquelas pessoas que têm raiva, que têm ódio, que têm sentimento faccioso, que Jesus tem a paz para dar para ela. Que não temos que nos vingar, não temos que ficar rancorosos, não temos que ficar ali querendo nos vingar do que fazem, mas temos que demonstrar a paz que está em Jesus nas nossas vidas. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus diz. E nós temos essa paz, a paz que vem através de Jesus. Agora abra a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Culto de quinta-feira nós abrimos bastante a Bíblia para aprendermos também, manusear a Bíblia, conhecer a palavra. Nós queremos que os irmãos conheçam a palavra, que leiam a palavra, que tenham o conhecimento. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando, o melhor é ler a palavra e ver o que a palavra diz. Diz aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, através de Jesus, que excede o entendimento. As pessoas humanas, naturais, as pessoas do mundo não entendem a paz que tem aquele que serve ao Senhor. E às vezes nem precisa falar. Só do seu modo de viver, só você demonstrando esta paz, as pessoas já veem a diferença. Ser pacificador não precisa nem ficar falando. Às vezes você precisa falar, mas muitas vezes você demonstra com suas ações, demonstrando que há paz, demonstrando que na sua vida há amor, há ali um Deus que é amor, que é vida e que traz a paz que você tem, que o mundo não conhece. Excede todo entendimento. Uma paz interior, uma paz da alma, paz do espírito. Como nós vemos muitos exemplos na palavra de homens de Deus, de pessoas de Deus que naquele momento difícil, naquele momento em que estava passando grandes provas, tinham paz. Um dos exemplos é Paulo e Silas na cadeia, açoitados, presos injustamente porque estavam fazendo bem, porque tinham libertado uma moça de um espírito maligno, acusados injustamente, no meio, presos lá, presos, amarrados no tronco, num lugar mal cheiroso, num lugar terrível, e diz a palavra que à meia-noite eles louvavam ao Senhor, estavam em paz. Os presos talvez não entendessem o que estava acontecendo, ninguém entendia ali, mas na vida deles havia paz. A paz que excede o entendimento humano, que excede até a compreensão. E no versículo antes diz a palavra do Senhor, né? No versículo 6 diz assim, 4, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações
de graças. Então, Paulo aqui fala da ansiedade, não fique ansioso. Aquele que é ansioso não pode sentir a paz. Aquele que fica preocupado, aquele que fica agitado, não tem a paz na sua vida. Porque a paz faz com que a pessoa descanse no Senhor. Espere nele, ande com ele. Não olhe as circunstâncias humanas, mas olhe com os olhos da fé e tenha a paz, a tranquilidade para esperar no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Essa é a paz que excede todo entendimento. Enquanto o mundo começa a ficar ali, desesperado, corre para lá, corre para cá, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, aquele que serve ao Senhor tem paz. Tem a paz que excede todo o entendimento. E esta paz que tem o Filho de Deus, o que serve a Deus. Abra sua Bíblia agora, em Hebreus. E com essa paz, Hebreus capítulo 12, a paz que vem, que temos pela comunhão com Deus, a paz que Jesus deixou, a paz que diz aqui, temos a paz de Deus que vem através de Jesus, nós temos que levar essa paz como pacificadores. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim, diz isso. Doze, 14, diz assim, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Veja que aquele que não segue a paz, e veja que o escritor ele fala aqui, segui a paz, segui, busque a paz, se empenhe em ter paz com todos, em transmitir essa paz. Que as pessoas que estão do teu lado olhem e vejam a paz do Senhor na tua vida. E que você possa transmitir essa paz para aqueles que estão aflitos, aqueles que estão vivendo em guerras, estão vivendo ali só em ódios. Nós temos que levar essa paz. Nós temos que viver essa paz. E se a pessoa se levantar contra você, Jesus diz, né? Se o inimigo levantar contra você, você não deve guerrear contra o inimigo. Mas você tem que amar o seu inimigo e viver em paz, mesmo com aqueles que perseguem. Veja que são duas coisas que a palavra de Deus fala que nós temos que ter nas nossas vidas para poder ver a Deus. A paz com todos. E a santificação, uma vida santa na presença de Deus, santificada, justificada. Sem essas duas coisas, diz a palavra, que a pessoa não vai ver a Deus. Nós temos que tirar esses desejos de vingança, temos que tirar o ódio, temos que tirar tudo, pedir para que o Senhor tire as amarguras, as raízes de amargura, para que tenhamos paz. Paz com as outras pessoas. Seguir a paz com todos, porque senão não veremos a Deus. E em Tiago agora, no próximo livro, Hebreus, Tiago, capítulo 3. Tiago 3,17. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Veja aqui, a sabedoria de Deus que vem lá do alto, não a sabedoria humana.
Sabedoria humana pode até tentar promover a paz, mas não consegue. Mas aquele que tem a sabedoria de Deus, a palavra de Deus diz que a sabedoria que vem lá do alto é pura, e depois ela é o quê? Pacífica. A paz. E depois o Tiago, ele frisa bem, no outro versículo ele fala, em paz que se semeia o fruto da justiça. Então, tendo paz com Deus, tendo a paz de Jesus em nossas vidas, nós podemos semear o fruto da justiça. Quer dizer, as pessoas podem olhar para nós e ver, o que é semear o fruto da justiça? Pregar a palavra, pregar o evangelho da paz. O fruto da justiça é o evangelho que leva a justiça daquele que recebe a Jesus como seu Salvador. Então é em paz que se semeia o fruto da justiça. Aquela pessoa que vive brigando, que vive discutindo, que vive mal-humorada, que vive ali brigada com as pessoas, fala, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela outra. Como que vai poder pregar a palavra? Como que vai poder falar do amor de Jesus? É necessário a pessoa ter paz, como eu falei, paz com Deus, paz com ela mesmo e paz com as outras pessoas. E assim as pessoas verão a diferença, porque verão uma paz que excede todo o entendimento, como nós vimos lá. Então a paz, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Nós vivemos num mundo de guerra, num mundo de violência, nós vemos aí que todos os dias assassinatos, cada dia uma barbaridade, uma coisa pior, as pessoas estão indo de mal ao pior, o amor está se esfriando de quase todos, como Jesus disse que nos últimos tempos seria. As pessoas não amam mais, as pessoas não vivem mais em paz, né? As pessoas não se cumprimentam, todas de cara virada. Então é hora da igreja promover a paz. É a hora daqueles que têm o Senhor fazerem a diferença nesse mundo e mostrar que a paz só tem aquele que tem Jesus. A paz é daquele que é bem-aventurado e que é filho de Deus. Esse verdadeiramente tem a paz. E temos que demonstrar isso para as pessoas. Por isso que diz aqui, é em paz que semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, temos que promover a paz. Temos que falar da paz. Temos que levar a paz para onde não há paz. Abra sua Bíblia agora em Romanos 14, 19. Volta agora lá para Romanos, capítulo 14, versículo 19. Romanos 14, 19, diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Interessante aqui que Paulo fala, né? Seguimos as coisas da paz. O que a paz promove? A paz promove união, promove bem-estar. A paz promove as coisas, promove a Deus, promove a salvação, a vida eterna. Por isso que Paulo diz aqui que nós temos que seguir coisas da paz. Nos esforçarmos para viver em paz. Nos esforçarmos para demonstrarmos essa paz. Nos esforçarmos para ensinar os outros dessa paz. Esses são os pacificadores. Esses são aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Porque Deus é paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. E os seus filhos devem viver nessa paz. E viver essa paz. E a palavra do Senhor também diz, agora abra sua Bíblia em Romanos 12. Vamos ler a partir do versículo 16.
12:16. Diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Essa é a paz. Fazer o bem. Não tratar mal com mal. E olha o que diz o versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí entra então um pormenor. Às vezes você quer ter paz com aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer ter paz com você. Aquela pessoa tem ódio de você, não quer saber de você. Aí diz aqui, não é possível, porque se depender de nós, nós temos que ter paz. Mas se aquela pessoa não quer ter paz com você, se aquela pessoa só vive brigando, então o que você tem que fazer? Você tem que colocar essa pessoa na presença do Senhor. Falar, Senhor, eu quero ter paz com aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer. Então não depende mais de mim, eu já fiz tudo que podia. E colocar nas mãos do Senhor e continuar vivendo em paz. Se ela fizer o mal, faça o bem. Se ela falar mal, ignore. Às vezes de não falar, às vezes de silenciar, você está promovendo mais a paz do que se você quer retrucar, se você quer discutir, ou se você quer ali se defender. Então, se não depende de você, se você não consegue ter paz com essa pessoa porque essa pessoa não quer, aí coloca nas mãos do Senhor e fala, Senhor, eu quero, mas a pessoa não quer. E continuando, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a vida do pacificador. É difícil? É. Não é fácil. A vida do cristão não é fácil, só receber bênção, só ter tudo, não. Ela tem que ser trabalhada. A palavra de Deus diz que é por esforço que nós entramos no reino de Deus. Não é fácil. A porta larga, muitos entram por ela, Jesus disse, e leva à perdição. Mas a porta estreita, apertada, difícil, poucos entram por ela. E esta porta leva à vida eterna. Então a vida do cristão, a vida de um pacificador não é fácil. Mas se você se empenhar, se você pedir, Senhor, me ajude, dá força, derrama cada dia mais da tua paz sobre a minha vida, para que eu possa levar essa paz, você vai fazer a diferença nesse mundo, como um pacificador, como alguém que promove a paz, que leva o evangelho da paz, que mostra que há uma paz que excede todo entendimento, que possamos nos empenhar a viver essa vida de paz. Paz com Deus, nos enchendo da paz de Jesus, tendo paz com nós mesmos, vivendo a nossa vida com paz. Às vezes a pessoa fala, mas como não ter paz? Quantos não têm paz consigo mesmo? Não encontram a paz, por isso vão para as drogas, para as bebidas, para as coisas, porque não tem paz consigo mesmo. E aqueles que são do Senhor têm a paz. Tem paz consigo mesmo. E tem paz com todos. Se a pessoa não quiser paz, aí o Senhor diz, minha é a vingança. Entrega nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, eu quero paz. Aquela pessoa não quer, então está nas tuas mãos. Aí
já não é mais a nossa parte. Mas se depender de nós, temos que seguir a paz com todos. Senão não veremos a Deus. Senão não poderemos ser chamados filhos de Deus. Feche teus olhos, recline a tua cabeça.